Olá pessoal, vamos aproveitar então, antes da gente iniciar os nossos primeiros algoritmos, deixa eu mostrar um pouquinho aqui da interface do Portugal Studio e o que é possível fazer com ele, tá? Eu vou mostrar aqui um pouquinho das coisas que é possível fazer com Portugal, porque num primeiro momento pode parecer que, apesar do Portugal não ser uma linguagem de programação que a gente vai usar no dia a dia, efetivamente a gente não vai programar em Portugal para produzir software para as empresas, né? O Portugal ele é muito mais voltado para o ensino da programação, da lógica de programação, mas acreditem, tá? O Portugal ele é tão poderoso quanto qualquer outra linguagem de programação em relação àquilo que a gente pode fazer, tá bom? Então vou mostrar aqui um pouquinho sobre o Portugal. Então após a instalação, quando você abrir o Portugal Studio, basicamente a gente vai ter essa interface. A interface dele é muito simples, tá? A interface do Portugal Studio, ela é bem simples em termos de botões, de menus, tá? Então aqui a gente tem o básico do básico do básico que a gente precisa para poder escrever um algoritmo e executar esse algoritmo, tá bom? Então esse é um dos motivos pelos quais a gente escolhe, né, começar com uma linguagem de programação mais simples, com uma interface de desenvolvimento mais simples, para não assustar a galera aí. Mas acreditem, é possível fazer muita coisa avançada com o Portugal. Tá? Então basicamente a tela principal dele, do lado direito aqui, a gente tem alguns exemplos, tem alguns códigos de exemplo que a gente pode explorar esses códigos de exemplo no decorrer dos nossos encontros, tá? Na parte principal a gente tem aqui a criação de um arquivo. Todas as vezes que a gente for escrever um algoritmo, a gente vai abrir um arquivo novo para poder escrever o nosso algoritmo. Então quando a gente quer começar um algoritmo novo, a gente vai clicar nesse botão novo aqui e basicamente essa vai ser a tela aí onde a gente vai escrever os nossos algoritmos, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Ainda na tela principal, se a gente já tiver um arquivo pronto e você está querendo modificar um programa que você já fez, aí você vai usar a função abrir arquivo, como em qualquer outro tipo de software, né, que você tem lá a possibilidade de criar um novo ou abrir um já existente. Aqui tem um painel de ajuda com os comandos da linguagem de programação, então a gente vai usar esse painel de ajuda aqui bastante, tá bom? Aqui tem uma parte de plugins, depois eu comento disso um pouquinho mais para frente. Então a interface do Portugal aqui ela é relativamente bem simples, tá? Mas como nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês o que é possível fazer com o Portugal, né? Para dar um gostinho, né? Olha, vamos focar nisso aqui, que isso aqui é importante, a parte da lógica de programação, mas tem coisa muito legal que dá para fazer com Portugal. Obviamente, no decorrer do curso, quando a gente estiver bastante avançado, a gente pode, né, desenvolver algumas coisas parecidas com o que eu vou mostrar aqui. Tá? Então, por exemplo, na parte do Portugal aqui é possível a gente construir jogos. Então, se eu vier nessa parte de exemplos aqui, ó, se eu entrar na parte aqui de jogos, a gente tem aqui alguns exemplos de jogos que são possíveis de serem desenvolvidos, tá, com o Portugal. Desde jogos mais simples até jogos mais complexos. Eu vou começar com um software, com um jogo aqui bem simplesinho. Provavelmente vocês já devem ter visto esse jogo aqui, que é o jogo da serpente, né, que a gente vai controlando uma serpente ali, a cada momento que ela come ali um itemzinho, ela vai aumentando de tamanho. Né? Então é um jogo simples, então eu cliquei duas vezes, selecionei aqui, deixa eu fazer de novo para vocês visualizarem. Então eu vim aqui dentro de jogos e cliquei duas vezes aqui em serpente. Então aqui ele vai abrir o código fonte do software para executar esse jogo. Então se a gente analisar aqui, ó, é um jogo relativamente com muitas linhas de código, né? A gente está falando aí de quase 1.800 linhas de código, tá? Então se a gente abrir cada função dessa aqui, depois vocês vão entender melhor isso aqui. Mas a ideia é só para vocês verem que isso aqui é o código que ao a gente executar, ele vai produzir o resultado. Tá? Então se eu quiser ver esse jogo aqui sendo executado, eu vou clicar nesse botãozinho aqui do play, tá? Como se fosse um play de tocar um vídeo ou tocar uma música. Né? Então quando eu clicar nesse play aqui, esse software vai ser executado. Então clicando aqui uma vez, ele vai executar o código do programa, e aí ele vai abrir uma tela principal aqui do jogo. Então aqui tem um menuzinho onde a gente pode selecionar com as setas do teclado aqui, né? Então se eu apertar seta para cima, para baixo, eu vou selecionando aqui as opções. Então eu vou vir aqui em novo jogo e vou dar um Enter, certo? Ele vai me perguntar o meu nome aqui, vou digitar aqui meu nome, e aí o jogo vai começar, e aí a gente movimenta essa serpente com as setinhas do teclado. Então se eu aperto para lateral, para baixo, ele vai movimentando à medida com que eu vou
apertando ali. E aí o desafio desse jogo aqui é a gente conseguir comer aqui essas pedrinhas. À medida com que a gente vai comendo essas pedrinhas, a nossa cobrinha aí vai aumentando de tamanho, certo? O que não pode acontecer é a gente bater nas laterais. Então eu bati na lateral aqui do jogo, ele finalizou, né? Então vou dar um enter aqui para começar de novo. Ele tem uma pontuação ali, quanto tempo que eu fiquei jogando. Um jogo relativamente simplesinho em termos de recurso, né? Mas bastante interessante, que dá para ter uma noção aqui do que a gente consegue programar com o Portugal, tá bom? Então, um joguinho aí que é possível depois a gente trabalhar com esses jogos aqui à medida com que a gente for evoluindo aqui no nosso curso, tá bom? Vamos pegar um outro jogo aqui, eu vou fechar ele para sair, vou fechar esse arquivo. Vamos pegar aqui um joguinho de corrida. Esse aqui já é um jogo gráfico, né? Vou clicar aqui no play para executar novamente. E aí ele vai executar o código desse jogo. Então um joguinho aí já de carrinho, né? Que já tem alguns componentes gráficos, então já é algo mais visual. Então a gente usa também as setinhas do teclado aqui. Então se eu aperto para frente o carro movimenta, se eu aperto para o lado esquerdo o carro movimenta para a esquerda, para a direita, ok? Então, a ideia do joguinho aqui é a gente ir desviando dos veículos, né? E ir pegando aqui os itens do jogo aqui. Obviamente se eu bato no veículo, ele vai perdendo ali em termos de danos, né? Se a gente olhar aqui em cima, ó, tem os danos, o combustível. Então é um joguinho que foi simplesmente desenvolvido com Portugal. Então só para a gente ter uma noção aí do que é possível, né, fazer com Portugal. Então acreditem, né, o Portugal, apesar de ser um software, uma linguagem de programação que a gente utiliza aí para aprender, né, a programação, ele tem recursos bastante avançados que permitem a gente até desenvolver jogos desse tipo aqui. Deixa eu pegar esse outro aqui, que é o Moonlander, que é um joguinho que você tem que pousar uma nave espacial. Então também você usa as setinhas do teclado aqui. É um jogo também desenvolvido aqui no Portugal. Então esse aqui já tem musiquinha. Então a ideia do jogo aqui, ó, você vai usando a setinha para cima para disparar aqui o motor do foguete, né? E aí para os lados você movimenta o foguete. E a ideia do jogo é que você tem que pousar essa nave nessa base aqui. Só que você não pode chegar muito rápido. Então você tem que ir freando, né? Você tem que ir apertando a tecla para cima lá para poder para o motor funcionar, e aí à medida com que você vai apertando aqui para cima até você conseguir pousar a nave ali. A ideia é que você tem que conseguir pousar a nave o mais rápido possível e você não pode deixar a nave bater com muita força ali na base, ok? Então um jogo também bem interessante aí, né, que dá para fazer com Portugal, tá? Então o Portugal dá para fazer coisas extremamente avançadas também, tá bom? Por que eu estou fazendo questão de mostrar esses jogos aqui para vocês? Porque às vezes, obviamente, vocês vão estar acompanhando esses vídeos aqui do nosso canal e vocês podem estar acompanhando outros canais também, e às vezes vocês vão se deparar com pessoas às vezes comentando, poxa, é perca de tempo, às vezes aprender programação passando por uma linguagem do tipo português estruturado, que é o caso aqui do Portugal, né? Às vezes já vale a pena ir direto para uma linguagem como Java ou outra linguagem, e na verdade, sim, isso é possível, tá? Várias pessoas conseguem já ir direto para uma linguagem de programação profissional e aprender a lógica de programação junto com a linguagem de programação profissional. Mas na minha experiência aí de mais de 10 anos dando aula, né, nem todo mundo consegue fazer isso. Então, como a ideia é a gente focar esse canal aqui para aquelas pessoas que estão introduzindo, que tiveram muito pouco contato com a programação, e eu já tenho, né, uma experiência de que boa parte dessas pessoas elas podem ter uma dificuldade maior, então a gente está escolhendo aqui o Portugal como sendo uma linguagem mais simples de programação em termos, quando eu falo simplicidade, é em termos de uma linguagem ser um pouco mais simples na forma de escrever, né, não tem tantos detalhes, a interface de programação que é o Portugal Studio ele é mais simples, não tem tantos botões que podem deixar uma pessoa confusa, então a ideia da gente estar escolhendo aqui o Portugal é por conta disso. E acreditem, toda a parte da lógica de programação que vocês vão aprender aqui, essa lógica de programação ela é idêntica a qualquer outra linguagem de programação. Então a gente vai aprender lá conceito de variável, estruturas de decisão, estruturas de repetição, vetor, matriz.
Todos esses conceitos que a gente vai ver aqui no Portugal, eles também existem da mesma forma nas outras linguagens de programação. O que vai mudar, às vezes, é só o comando, né? Enquanto o comando no Portugal aqui a gente escreve de um jeito, na outra linguagem a gente vai escrever de outro. Mas a ideia aqui é a gente aprender o conceito. E, obviamente, colocar esse conceito em prática, né? Mas acreditem, tá? O Portugal, ele é uma ferramenta que vem aí com o objetivo de deixar o processo mais simples de aprendizado para a gente focar apenas na linguagem de programação. Tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, o Eclipse é uma outra interface de desenvolvimento que a gente utiliza para programar em Java. Então, se vocês olharem aqui, olha só o quanto de coisas que tem aqui. Tá vendo? Um menu lateral com um monte de pastinhas aqui, um monte de botão com um monte de menu. Isso aqui às vezes assusta quem está começando a programação. E o que a gente quer nesse momento é só focar nisso aqui. A gente quer focar na linguagem de programação, nos conceitos básicos da lógica de programação. Então, quando a gente vai para o Portugal ele é relativamente mais simples. Olha só, é uma interface mais simples, com poucos botões. Você clica aqui para abrir um arquivo novo. Basicamente, a gente tem aqui 5, 6 botões na lateral. Então, é algo bastante simples. A linguagem é mais simples, né, em termos do jeito de escrever. Tá? Então, essa é a ideia da gente estar utilizando o Portugal. Tá bom? E dá para a gente fazer coisa muito legal, muito interessante. Dá para construir jogos, como foi possível a gente ver aqui com o Portugal. Tá? Então, assim, acreditem, confiem, tá? Foquem aqui no aprendizado da lógica de programação, que assim que a gente finalizar essa sequência de encontros aqui, essa sequência de aulas no Portugal, depois a gente vai pegar todos os conceitos que a gente viu aqui e a gente vai transportar para uma outra linguagem de programação. Nós vamos fazer ali um curso de C, depois vamos fazer um curso de Python, vamos fazer um curso de Java, tá? Então acreditem, tá? O que vocês vão aprender aqui não vai ser jogado fora, a gente vai estar simplesmente reaproveitando tudo que a gente está vendo aqui, só que a gente vai começar de uma maneira mais simples, tá? Mais fácil de vocês acompanharem, tá bom? Então encontro vocês no próximo vídeo. Valeu, abraço!